Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse travamento e esse barulho estranho aqui no eixo do spindle, tá? O spindle de 500 watts. Se liga aí, vou falar sobre isso logo após a vinheta. Aí galera, o primeiro passo que a gente tem que fazer é retirar essa trava que tem aqui atrás da ventoinha do spindle, tá? Se você tiver a ferramenta própria para retirar, fica mais fácil. Se não tiver, com o auxílio de uma chave de fenda e alicate de bico também, não é impossível retirar essa peça não, tá? Aí com calma que você vai conseguir retirar essa travazinha aí do eixo. Igual eu estou fazendo aqui, estou retirando com o auxílio de uma chave de fenda pequena e um alicate de bico. Você forçando embaixo dela, é só retirar com o alicate de bico e pronto. Forçou aqui o eixo com a própria mão, você retira a ventoinha fora. Isso aí é o lugar onde estava entrando, o que está causando esse travamento, tá? A gente vai mostrar aí o que estava causando o travamento. Agora é só retirar esses dois parafusos compridos aqui, onde fica atrás ali por baixo, onde fica a ventoinha, que você vai ter acesso ao interior do spindle, tá? Essas duas tampas saem. Melhor você retirar primeiramente a tampa de baixo. Só que eu esqueci de retirar a fresa aqui. Eu vou te retirar a fresa e também a porca aqui da pinça aqui, tá? Aí fica mais fácil retirar a tampa. Olha aqui dentro que estava causando o travamento, aquele barulho e a perca de potência do spindle. É isso mesmo, gente. Está cheio de pó de madeira, cheio de serragem, tá? É muita serragem tem aí dentro aí. Olha como está o induzido aí, todo cheio de poeira, tá? Vamos limpar aqui agora com o auxílio de um pincel. A gente vai fazer a limpeza aqui, primeiramente no interior aqui do corpo do spindle, tá? Vamos limpar aqui. Isso aqui dentro, gente, que tem aqui dentro aqui do spindle, ele não tem bobina de campo, e sim dois ímãs que fazem o papel da bobina de campo. São dois ímãs permanentes, tá? Esse motor aqui, esse motor é um motor de tensão de corrente contínua, uma tensão contínua, tá? Uma tensão CC, vamos ver CC que alimenta esse motor até 100 volts, tá? Aí vamos juntar um pouco dessa poeira, depois vou mostrar a quantidade dessa poeira. Vamos limpar o induzido também com o pincel, limpar aqui todas as partes do induzido para ficar bem limpo, que isso aí pode causar, como eu falei anteriormente, aquecimento, ruído, travamento do eixo, até quebra aí de alguma parte aí do seu spindle, tá? Agora a gente vai retirar esse aqui, esse porta-escova aqui, tá, gente? Vamos tirar porque por aqui que estava entrando essa poeira, esse buraco maior. Os outros menores aí são locais de parafusos, tá? Não é por aí que estava entrando não. No mais aqui buraco maior. Aí retirando aí o porta-escova, vai ficar melhor pra gente ter acesso àquele local lá. Quem tiver necessidade de trocar o rolamento é isso aí, o modelo que você tem que comprar, tá? E aqui, gente, onde que a gente vai tirar os parafusos, pra quê? Pra tirar o porta-escova aí. Cuidado com esse porta-escova, que ele é meio frágil, tá? Bem frágil. Você pode quebrar ele se manobrar de maneira inadequada aí, esse porta-escova. Aí já está retirado o porta-escova. Agora a gente vai fazer o que? Vai fazer um paliativo aqui para tampar esse buraco, tá? Esse buraco aí. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar um pedaço de lixa, essas lixas de madeira mesmo, lixa madeira, lixa de papel, e vou colar aqui nesse buraco. Mas se você tiver qualquer outro material aí que achar adequado no momento aí, o que eu tinha no momento era isso. Se você tiver algo melhor, você pode utilizar aí para fazer essa obstrução, obstruir esse buraco aí, ou seja, tampar esse buraco. Para não entrar mais pó aí dentro do seu motor. Igual eu já mostrei anterior aí, é bom você olhar também esse retentor, tá? O retentor, se ele não está danificado, porque por ele também pode estar o pó. Olha a quantidade de pó que eu tirei dentro desse motorzinho aí, quase uma mão de pó aí. É muito pó, gente. Agora vamos lubrificar o eixo, porque entrou muita poeira nele. Vamos lubrificar, na verdade, o rolamento que está aí no eixo aí, porque tinha muita poeira, entendeu?
Aí agora já tá colado, aproveitei que já tá colado, já tá bem otimizado aí o tapa-buraco nosso aí. E vamos refazer a remontagem, voltar com todas as peças de maneira reversa do que a gente desmontou, né? Voltar primeiramente com o retentor e voltar com tudo pelo lugar. E atentar, gente, aqui é o encaixe perfeito das peças, porque aqui tem alguns encaixes aqui para voltar para o lugar sem danificar e nem forçar as peças, tá? Aí aqui eu já montei. O macete aqui é travar as escovas, tá? Travar as escovas antes de colocar o eixo novamente no lugar, porque senão vai ficar muito difícil de recolocar no lugar o eixo, tá? O que eu fiz aqui? Eu peguei a malha, gente, a malha da escova e travei no porta-escova. No porta-escova tem alguns pinos aí. Esses pinos tem o que você pode aproveitar, né? Na verdade, aproveitar e utilizar ele como um auxílio, tá? Um auxílio para quê? Para travar as escovas, igual está aí, elas vão ser travadas para dentro para facilitar o que? O encaixe, passar o rolamento para depois o local aqui de contato do nosso induzido, tá? Depois que encaixar é só soltar essas malhas aí dos pinos que estará tudo ok. Aí você observa se a mola está trabalhando ok, se não está travada, e volte com tudo para o lugar e pronto. Aqui já ficou até macio já, tá? Já ficou bem macio. Caso se você ver que o rolamento estiver ruim, realizar a troca dele, aproveitando aqueles dados que eu passei sobre o rolamento. Se o retentor estiver ruim, também tem que realizar a troca do retentor, porque senão vai entrar poeira novamente dentro do seu spindle, tá? Aqui a gente já está fazendo a remontagem e as tampas no lugar, tá? Recolocando as tampas no lugar. E agora o último a ser colocado, foi que eu já vi que o motor já ficou bem leve, igual quando ele foi adquirido novo, tá? Ele ficou muito leve, rodando macio. Aí já tá com a ventoinha no local. Ficou muito bom, tá, gente? Ficou ótimo. Uma coisa que eu observei aqui, gente, é no fundo do spindle, onde fica a pinça ali, tem 4 buracos para parafusos, tá? Se você tiver parafusos, você pode tampar ele com parafuso pequeno. Mas como eu não tinha o parafuso aqui, eu fiz um paliativo enquanto não arrumo os parafusos. E as fitas adesivas para obstruir a entrada de pó aí por esses furos, tá? E ficou muito bom. Aí posteriormente vou gravar outro vídeo mostrando esse spindle funcionando, tudo ok, tá? Mas ficou muito bom. Espero ter ajudado alguém que passou por essa dificuldade, e até mesmo a tentar quem possa passar um dia por essa dificuldade, ok? Até o próximo vídeo.